Lab 3. Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Porque ali está o I29, né? Mas na verdade são 2,35. Essa aí. A vida é assim. C'est la vie. Ó, aqui, eu já tenho uma pergunta aqui no digital pro Fred. Fred, fale sobre Noronha. Hã? Sei o que eles querem dizer com isso. Ah, também não. Foi uma... Filha dele tá aqui, gente. Foi só uma ação do Mitsubishi. Já estamos na live. Na verdade o nome dele é Fred Noronha, né? Eu fiz um juramento que eu não posso falar sobre isso aqui. Mas pode twittar. Pode citar. Quem me dera. O Jorge disse que Noronha é uma ação desenhada, desenvolvida e coreografada pelo Jorge. É mesmo? É, exatamente. Trabalho feito com uma marca, tem uma marca grande por trás. Não sei se tem uma marca, mas ficou uma marca. Não tem, mas ficou, né? O legado é uma marca grande por trás. Ficou. 1,5, senhoras e Rola aí. senhores. Vocês estão na live, mantenham-se na live, em breve vamos começar. Vai pra rádio. Dani Cassoli Magrela. É isso? Ednei Rodrigues já está aqui com a gente. Ah, eu tô vendo, ela tá no... Dani Cassoli Magrela. Beth Andrade Narciso. Quem é que vai entrar no Rock Reclame? No reclame aqui, ó. Não, mas tá bom, tá bom. É porque aí a live simultânea fica na página do Reclame, né? E na página da Kiss. Aí a gente fica acompanhando Vou ficar aqui direto. as audiências para Não, eu comentar e fico tal, de e papagaio. responder. Tá bom. 45 segundos e a gente começa essa brincadeira aqui, hein? Muito bem, Fred. Se prepara, Fred. A hora da verdade. Cara, vamos lá. I'm a stranger! Falei pra ele, é bem suave aqui. Esses caras sem nada sabem de que pressão. sofreram comigo em entrevista, bicho. Não, o Gui que ficou Aqui zoando é com você, tranquilo. porque o Gui ficou te zoando, aí você fica... Não, mas já tô bem melhor, mas é um desastre com entrevista, cara. Não, eu vi um vídeo de 2012. Nossa. Você e o GB, aquele sócio dele. Ah, sim, eu falando lembro. disso. Nossa, vocês estão pior que o Ronaldinho Gaúcho. 15. Realmente, esse é um Não, momento. e era... Vocês estão bem, vocês estão bem. E era... 10. Foi tudo ensaiadinho. Não, mas aquele foi... Não ficou não. Quem que falou isso? O pessoal já tá começando, já foi o pé no peito. Já tá assim. Já entrou com o pé no Começando. peito. Beth. Ô, louco. O Silmara já tá lá, O pegou. Emerson tá ganhando desafetos. Tô trabalhando duro pra isso. Tá ganhando stalkers, desafetos. Pelo amor de Deus. Estamos no ar, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 5 minutos, trazendo para você o programa que fala de comunicação, marketing, criatividade, com muito bom humor e com informação que você entende. Eu sou Karen Novas, acompanho você até as 10h30 da noite, junto com meus queridos pares de bancada e sempre dois convidados especialíssimos. Hoje, mais uma vez, a gente caprichou para você, vai ter muita história. Aliás, se você gosta de bastidor, se você gosta de grandes ícones da cultura brasileira, se prepara, que hoje aqui o que tem de gente para contar a história para você não é brincadeira. Aliás, se você quiser saber alguma específica, entra lá no facebook.com/programa Reclame, entra lá que a gente vai ter a versão em vídeo, você pode ver nossas belas faces por lá e interagir com a gente. Então manda sua pergunta, vê o que você quer saber e a gente comenta na hora que for possível aqui no ar. Semana incrível, aliás. Semana que eu vou começar antes com o Edu Pares, vou quebrar o protocolo aqui. Edu, você também tirou foto de Babyface com filtro do Snapchat, não? Rapaz, não funcionou comigo. Minha irmã tirou comigo. Eu fiquei muito lindo como mulher,
Eu fiquei muito velho como criança. É porque o filtro mostra a alma da pessoa, e você tem uma alma velha, do pai. É verdade. Mas uma alma velha e feminina, né? Feminina. Porque é uma gata. Sensacional. Eu também fiz essa brincadeira. Uma gata barbada. Uma gata barbuda e barbada. Exato. É que também nenhum filtro esconde o bigode do Não pai. dá, não dá. Seria impossível. Eu fiz essa brincadeira, cara, que vergonha que a gente passa nessa vida, né? Se você quiser me ver passando vergonha, arroba Karen Novas. Ah, ele adora divulgar o Instagram. A propaganda é a alma do negócio, é Ele pra isso que a gente adora. tá aqui, né? Sigam ele, por favor, façam Faz essa esse favor, caridade. segue a gente. Falta 5 pra eu chegar nos 1000 seguidores. Entra lá. Tá zoando. É verdade. Quase. Agora, se você quiser seguir alguém de verdade, com conteúdo e principalmente conteúdo estético, meu Deus do céu, a nossa musa marota. Muito boa noite, Natália Rodrigues. Boa noite, meus ouvintes, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui de novo, mais um dia de programa. Obrigada aos nossos convidados incríveis. E vamos que vamos. Pois é, teremos as descobertas de Natália. Hoje ela dissecou a fundo um dos grandes eventos que vão acontecer nas próximas semanas, então vale a pena a dica de Natália Rodrigues. Vale a pena ficar aí ouvindo até a minha dica. Pelo Até a hora da amor minha de dica, Deus. pelo amor de Deus, não saia. Até 10h38 vale a pena estar ouvindo. Não saiam. Quem não vale muito a pena ouvir, mas ele tá aqui por contrato, a gente já se acostumou com ele. Muito boa noite, Emerson Souza. É isso aí. Basicamente isso. Eu não sei mais nem o que falar. Não tem, né? Você falou que principalmente pelo conteúdo estético, a menina tá concorrendo a Cannes agora com o Pois filme. é, meu. Tô chique. Filme de terror, cara. Tô chique. Isso, é isso. Fala pra gente o nome, Nath. Chama School the Mask. É um filme de terror que tá concorrendo na categoria de terror. Você viu que a... De terror, óbvio. Efeitos especiais, né? Efeitos especiais. Não, você vê, a gente fala tanto de Cannes aqui, do festival de publicidade, que é o Vocês que a iam gente... e não iam me levar, Não agora eu vou, amor. E Ela não só ficou- vou, como eu vou desfilar no tapete vermelho Ela de ficou com Chanel. tanto ciúme E vocês vão ficar dela. trabalhando 24 horas Ela por ficou com dia. tanto ciúme da gente que ela vai pro cinema, que é muito mais legal que a publicidade. Ah, ela é glamurosa, ela é glamurosa. Ó, a gente aqui, peão, a gente vai falar de Cannes, do lado operário de Cannes pra caramba aqui. Vamos falar da Globo mudando seus formatos comerciais. Vamos falar de um paraíso, Fernando de Noronha, porque a gente tem um dos convidados, é pernambucano, é um cara que foi criado, educado lá em Fernando de Noronha e tem muita coisa pra contar. Ano passado ele passou por lá, não? Passou, Opa, passou. A gente vai falar muito de Rede Globo, a gente vai falar muito com o embaixador aqui da Globo, o cara tem muita história pra contar, vai revelar todos os podres, vai falar qualquer dúvida que você tiver a respeito do caráter de qualquer pessoa. Qualquer Hoje, pessoa, manda- vamos esclarecer aqui no ar. Manda lá no Facebook o nome do artista que você quer saber o caráter, É que isso. o nosso convidado vai falar. É isso, vai falar. Ele Vale ou vai vale? mostrar o positivo ou o negativo É no isso polegar. aí. pra você. Ele só precisa fazer isso. Só pra cima e pra baixo. Edu Pares, vamos começar com rock and roll como sempre, não é? Vambora. Vamos começar aqui. Hoje eu quero ver. Essa eu quero ver. Quero ver, já que Emerson Souza provoca tanto, quero ver você fazer as perguntas especulativas aqui. Quero ver você não afinar esse seu rabinho aqui dentro. Que isso? E fazer as coisas, já que eles estão, eu quero ver você colocar o fogo aqui pra ferver. Em vez de ficar depois. Sabe o que ele faz, gente? Ele desce apavoro no começo, depois ele passa a mão, entendeu? Ele não faz Isso, isso. mas dá bom. A gente quer ver Emerson Ou ele Souza trata voltar pra casa e a Tô gente vendo que ele trata bem os convidados. É. Ele trata bem os convidados. Eu não acho que pra você, É. eu não acho que pra você falar isso, você precisa ficar passando a mão na minha perna. Tá? Não fala em Botafogo, porque depois, daqui a pouco também a Nath reclama que a gente tá dando spoiler de Game of Thrones, que até agora ela não conseguiu. Ah, eu não consegui, gente. É, e Gente, não eu não fala de consegui. Vocês não me emprestaram a senha do Não HBO, eu fala tô de pobre. Botafogo, não Eu fala de pedi a senha Botafogo que emprestada, ele não deu. a senhora começa a chorar também. Pelo Então, amor vai, de Deus, vai. Botafogo. Como pode alguém ser botafoguense? A gente sempre começa com rock and roll aqui no Rock Reclame e sempre alguma conexão aos nossos convidados. A gente começou com Rush Digital Man. Temos um craque, um dos maiores craques do digital brasileiro na comunicação aqui junto com a gente. E o outro é um cracaço especialmente da arte da televisão. Então a gente vai com Toy Dolls, essa grande banda, com I'm a Telly Addict, e a gente já volta. É, não vai dar pra fugir, hein, gente? Agora Não já vai era. dar, não vai. Vamos ver quem tá aqui. Alexandre Zag Lemos, grande abraço pro Ale Lemos, lá do Meio Mensagem, ligado com a gente. Uma Silmara- pessoa ótima, podendo Silmara quer editar. saber por que evitar, ela não pela- me chamando. Silmara Lins aqui também. Uma pessoa ótima para militar. Irachema Por que não me Blanche, um beijo chamaram? pra ela. Beth Narciso. Como eu vocês tô guardando sabem pra por aí, a gente sempre tem o Reclame lá no Multishow também. A gente separou pra você os destaques que entram na próxima quinta-feira por lá. Dá uma olhadinha, a gente já volta.
olha que maravilha. Não sabia que tinha isso tudo, né? De saquê, de jeito de saquê diferente. Olha, ai que lindo. Ai, saindo daqui da gravação, não tenho a menor dúvida que eu vou no japonês. Aliás, tem que aguentar essa equipe. Preciso tomar muito saquê na vida, porque só assim... Oi, gente! Tudo bem? Tava aqui muito entretida. Esse livro é maravilhoso. Menino, não sabia que tinha toda essa coisa de saquê, né? Fiquei com água na boca aqui. Bom, gente, então deixa eu parar minha leitura rapidinho para aproveitar para te contar o que temos no Reclame dessa quinta-feira às 17 horas no Multishow. Você vai pro Cannes Lions? E aí, tá a fim de dar aquela esticadinha antes ou depois do festival? Já pensou em Portugal? Já pensou em um stopover de 5 noites, hein? A gente traz dicas bem interessantes sobre a terrinha, com cada coisa incrível para fazer. E mais o que temos? Temos making off da nova campanha da Gol, gente, que tá bem incrível aí, com 4 filmes bem bacanas. Além disso, a gente também tem matéria de capa por aqui que vocês amam. Falando com Celso Loduca, ele que foi fundador de uma das maiores agências do Brasil, a extinta Loduca. Bom, é isso, meus amorinhos. Vou continuar lendo, porque esse negócio de saque me interessou bastante, hein? Tô esperando vocês! Quinta-feira, às 17 horas, no Multishow. Muito bem, muito bem. Então esses são os destaques da próxima quinta-feira, programa inédito, semanalmente um programa novo do Reclame lá no Multishow. 5 da tarde estreia, tem várias reprises, se você quiser saber mais, programareclame.com.br ou inspired.com.br, inclusive tem as matérias antigas por lá, você pode ver elas picadas ou o programa na íntegra inteiro. Na íntegra é inteiro, obviamente. Na íntegra e inteiro. E inteiro. E completo também. E de uma vez só. E de uma vez só também, tudo. Então fica ligado lá. Vamos começar finalmente o papo com os nossos convidados aqui. Participem com a gente. Vai mandando pergunta aqui, hein, gente. Voltou. Rock Reclame de volta depois de Toy Dolls com Amatelli Addict. A gente vai começar finalmente o papo com os nossos queridos convidados. Natália Rodrigues, apresente o primeiro deles, por favor. Ele é jornalista de formação, migrou para a direção artística de TV, passou pela MTV, Band, GNT e Globo, onde atua desde 2014 como diretor-geral do Fantástico, todos os domingos. Senhoras e senhores, com vocês, Jorge Espírito Santo! Jorge Espírito Uma pequena e rápida correção. Eu não sou diretor-geral do Fantástico, eu sou diretor artístico do Fantástico. O diretor-geral é um outro cara, que é o Bruno Bernardes, ótimo. Então vamos consertar. Ele é diretor artístico do Fantástico desde 2014, gente. Mas o resto Senhoras e senhores, com vocês, Jorge Espírito Santo! Parece que esse cara é legal, né, cara? Pô, né? Vendeu bem o cara, hein? Não é? Eu sempre vejo Nossa, bem. o cara, pô, aí. Eu quero ver o Emerson fazer igual com o próximo convidado. Olha, há uma bagagem do nosso próximo convidado também, então assim, você vai ter que caprichar aí, Emerson Souza. Eu quero ver. Quem é, por favor? Ele começou como bailarino do programa do Bolinha. Isso. Hoje ele é um dos profissionais mais experientes no digital brasileiro. Ele começou, a internet era discada. Só tinha o joguinho da cobrinha no celular nessa época. Eu não sei como é que chama esse joguinho, Snake, qualquer coisa. É isso aí. Aí ele teve passagem no início da carreira pela agência Clique, que talvez tenha sido, acho que é a embrionária do digital no Brasil. Pioneira, a maior, a referência. Os maiores nomes passaram por lá, com exceção dele. Além da AKA, W. Macan, em 2012 ele fundou sua própria agência, Amplify, que hoje atende marcas como Mitsubishi, Nike e Bradesco. Esse bailarino, ator, surfista e publicitário, quem? É o Fred Siqueira. Fred Siqueira! Jurado de Cannes. Jurado de morte em Cannes. O cara não tá fraco, né? Sensacional. Jorge Espírito Santo, diretor artístico do Fantástico e de vários programas da TV Globo no currículo, entre outras emissoras. E Fred Siqueira, sócio e líder criativo, CCO da Amplify. Jorge, começando com você, cara, a gente sabe que os jornalistas hoje migram para várias áreas, não é só de hoje, e você é um exemplo disso. E eu vi que você fez intercâmbio na França, você quase virou cineasta, deixou também o jornalismo e agora
cuida da parte artística de um dos principais programas de TV. É. O que te levou pro lado artístico e o que você puxa do lado de cineasta, do quase cineasta e do lado jornalístico para cuidar de arte na TV? Rapaz, é um monte de coisa. Porque na verdade é exatamente isso. Eu comecei, assim, minha formação é de jornalista e trabalhei em jornal, trabalhei no Globo durante muitos anos e tal. E trabalhei na Folha até uma época. Eu fui freela da Folha durante um tempo. E de repente, eu fui. Quando eu saí do Globo, que eu fui demitido do Globo lá no final dos anos 80, eu fui pra Figueiredo MTV. pediu sua cabeça. Aí eu fui pra MTV. É aí que eu entrei nesse universo de televisão, na verdade, entendeu? Porque até então eu nunca tinha feito televisão. Que já era a MTV naquela época era uma escola incrível. Exatamente, entendeu? Assim, e era de uma geração, eu fui de uma, mais ou menos da segunda geração de MTV. Melhor geração. Que foi uma geração, não vou nem ficar jogando Suspeito confete. pra falar. Eu falo, foi a Não vou melhor ficar jogando geração. confete em Quem cima fazia? de... Quem tava nessa segunda geração aí? Zeca, Astrid, Gastão, Marina Persson, Quem marcou mesmo a história? Thunder, o Thunder tava, tinha muita gente, era muita gente boa, assim, era muita gente boa. E você já entrou ali pra cuidar Maria do artístico? Paula, não, então, quando eu entrei na MTV, eu entrei como repórter, na verdade. Eu entrei como repórter para cobrir as férias do cara que fazia reportagem no Rio de Janeiro, que era o Kaique. O Kaique tirou umas férias longas e tal, não sei o que, não. E aí me chamaram, pô, quer cobrir as férias do Kaique? Quero. Eu tinha acabado de ser demitido do Globo, estava de bobeira. Aí fui cobrir as férias do Kaique. E eu gostei tanto. Eu vinha de uma redação de jornal do Globo, lá, sabe, no final dos anos 80. De repente eu caio num universo da MTV que era uma outra coisa, entendeu? E inclusive via o fazer jornalismo de uma forma completamente diferente, entendeu? Né? Porque você vem de uma redação de jornal, Sim, uma coisa tradicional. Tradicional, Ainda séria. mais naquela época, né? Você Sem cai num outro. internet. Exatamente. E você cai num outro universo que era um universo de jornalismo também, mas completamente diferente. Entendeu? Que a gente nem entende, pra mim, inclusive, eu nem entendia muito aquilo como jornalismo. Eu até falava para os outros amigos que eram de jornalismo. Mas você é do jornalismo, mas a MTV tem jornalismo, tinha um departamento de jornalismo, que era tocado pelo Zeca Camargo. E aí, quando acabou esse meu período temporário, eu falei pro Zeca, Zeca, adoraria não sair da MTV. Aí ele falou, pô, legal, beleza. Aí deixou, sei lá, uns 3 dias depois, a outra pessoa que trabalhava lá, que era a Jaqueline Cantori, que é minha grande amiga, me chamou e falou, pô, nega, quer vir para São Paulo? Quer vir para São Paulo passar uma temporada aqui? E aí essa temporada durou, sei lá, 10 anos. De leve. Transformou a carreira ali. Mas dentro. a gente já falou há pouco tempo do Oscar, né? A gente não pode falar de TV do Oscar Rodrigues Alves. Exatamente. Um abraço, Oscar. Um abração para os caras. Oscar, descobri aqui o Fred, eu falei, MTV, eu falei, pô, tem um grande amigo lá, quem é Oscar Rodrigues Alves? Eu falei, putz, Oscar, grande amigo. Grande amigo. Ô Fred, e você? Como é que você foi sair do Polo Pina e foi parar na agência Clique, no mercado publicitário? Como é que foi essa transição do lugar que é totalmente musical, né? Todo mundo nasce artista ali, né? Como é que você saiu dali e foi pra propaganda? Cara, eu comecei a trabalhar com propaganda, na verdade eu comecei a trabalhar com design já com a internet estabelecida, ou começando na verdade, e comecei a trabalhar com o Silvio Meira, no César. O Silvio Meira é uma figura, foi meu primeiro chefe. Para quem está em casa, explica o que é o César pra ele. O César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que foi fundado pelo Silvio. Digital, né? Que revolucionou toda aquela área ali e até hoje é um puta fenômeno que é o Porto Digital e tal. Então assim, foi um momento muito bacana, foi no começo disso tudo ali. Eu era um estudante de design da Universidade Federal de Pernambuco e fui estagiar com o Silvio diretamente. Vocês estavam brincando aí dos primórdios da internet de escada e que era. E eu como designer naquela época, eu não só tinha que desenhar o site, mas tinha que programar também. Então eu lembro do primeiro encontro com o Silvio, ele me deu um livro de HTML enorme, assim, falou, você tem o site X para você desenhar e você tem que me entregar até o dia X aí e tal. Então eu tinha que desenhar e programar os sites naquela época. Isso foi muito bom para mim. Mas aí do zero e na teoria e prática. Total. E aí eu tinha um portfólio super bacana de animação e tal. Foi quando a galera da Urbana
do Pedro Moza e do Daniel Brum, que, cara, foram grandes, são grandes amigos, grandes professores e tal. A Urbana foi a primeira grande produtora digital do Brasil, né? Eles me chamaram para São Paulo, foi quando eu vim em 99 e deixei a Manguetown para vir para São Paulo. Mas, puta, vim também com vários amigos que estão comigo até hoje de Recife, que moram aqui. Então, assim, tô perto de casa. Trouxe bolo de rolo? O tempo inteiro. Minha mãe vem um sistema de importação. Minha mãe quando vem assim, uma mala só de queijo de coalho, bolo de rolo, tapioca, farinha de tapioca. Eu lembrei que uma vez, eu não me lembro se eu estava na MTV, onde eu estava, a gente teve um encontro, um almoço com o Silvio, cara, e ele explicou o que era... Não quero bolo de rolo. Não, o que era esse projeto do César. Puta merda. A gente ficou assim, na época, cara, a gente Até ficou hoje de tem cara, muita assim. gente que não tem ideia Não, do é um tamanho negócio do porto digital, da força impressionante. tecnológica, da expertise dos profissionais de Impressionante, Recife, que exatamente. antes Impressionante. os outros estados procuravam muita gente de lá e hoje o mundo inteiro já não sei importa. Não, o César e Recife exporta muitos profissionais para o mundo inteiro, assim, você vê, pô, tem uma porrada de amigos dessa época que eu trabalhava no César que hoje estão há 15 anos na Califórnia, no Vale do Silício, trabalhando para as maiores empresas do mundo e tal. Eu fiz uma matéria outro dia, foi no final do ano passado, talvez, lá no Porto Digital, impressionante. A Accenture, por exemplo, é a empresa que mais emprega lá, em Recife, por exemplo. E tem a Inloco, que é uma empresa pernambucana, nova, que está com uma estrutura Total. Ganhadora do Caboré do ano passado, né? Estrutura em Nova York, nos Estados Unidos. Tiveram vários concursos desenvolvendo startup aplicativo. e tecnologia proprietária. Pois é, um dos caras idealizadores dessa E muitas história outras toda, empresas assim. mais lá bombando, né, no digital, né? Exatamente. Então você veio de lá. Sim, nasci nesse universo, eu tenho o maior orgulho disso. Sensacional. Jorge, falando um pouquinho ainda da trajetória de TV, tem toda essa bagagem de MTV, você acabou caindo na Band, com uma pessoa que acabou ganhando uma notoriedade depois disso, que é um tal de Luciano Huck. É verdade. No finado H, que acho finado que H. só quem tem mais de 35 anos da idade do Edu Pares, no mínimo, sabe o que foi o H. E aí você acabou migrando para a Globo, foi a sua porta de entrada na Globo, migrando com o Luciano Huck depois do super sucesso que foi o H. Naquela época, aquele tipo de programa tinha mais força do que hoje, aquela coisa de auditório sem ser tão engessado. Sim. Mas como é que uma pessoa como o Luciano e grandes comunicadores nesse sentido sobrevivem ao tempo desse jeito? Claro, acho que o próprio Luciano é um exemplo clássico disso, né? De como ele fez uma trajetória, né? Que começou nisso, né? Porque assim, a trajetória do Luciano, na verdade, na televisão começa até um pouco antes do H, né? Ele chegou a ter um outro programa e tal, não sei o quê. O H foi o... Na Bandeirantes também? Sim. Não, cara, se eu não me engano, acho que era na Gazeta, cara, não tenho certeza. Mas enfim, o primeiro gol dele. O gol dele, o primeiro gol, na verdade, foi o H. E o H naquele momento, sinceramente, era uma coisa, sabe, quase... Era quase experimental. Né? Ou era experimental? Era muito experimental. Era completamente disruptivo, entendeu? Pra garotada, você pegar um garoto, adolescente, ali com os hormônios começando a bombar, você pegar uma mulher como a tiazinha, numa brincadeira, porque depois, todo mundo bateu um pouco, uma mulher de biquíni, era uma brincadeira. Não tinha, entendeu? Era uma brincadeira. Virou um marco, né? Virou um marco da coisa, sabe? Daquela mulher, sabe? Brincar com o garoto, fingir que ia depilar o cara, sabe? Aquilo era... Boas lembranças. Era a linguagem de internet antes da internet. Muito antes. Entendeu? Essa coisa dessa criação de personagens, né? Aí depois veio a feiticeira, veio a Joana Prado com a feiticeira. Veio as Agazetes, né? Entendeu? Sabe? Muitos personagens foram criados ali. E outra coisa também, e muita gente... A Natália tentou muito ser a Gazete, né? Aí a Mara não fui copiou ela. aprovada. Eu acho que eu tô lembrando do teste dela. Eu tô lembrando do teste dela. Bem que eu cheguei, olhei pra ela e acho que eu conheço essa menina de algum lugar. Não te aprovei. Se prepara até o final do programa, você vai ver o que te espera. E ao mesmo tempo ali no H, era um espaço musical muito interessante. Sim. Sabe? Muito interessante, muito. A gente tinha bandas incríveis. Muito, pô. Sei lá, já foi. O H era um espaço muito democrático nesse sentido. Entendeu? Já foi de Sepultura. Sepultura ia no H. E que negócio louco, né? Você acha que perdeu um pouco quando foi pra Globo?
Acho que não perdeu. Quando a gente foi pra Globo... Porque virou foi um outro programa. formato, né? Foi um outro programa. É uma outra linguagem, o H uma outra acabou forma ali de na comunicação. Bandeirantes. O H acabou ali naquele momento. Ali acabou o H. Quando Não a gente... Teve até uma ativa, o Otaviano aí o posta Otaviano do fez o óculos positivo, que já era uma outra coisa. Já era Era o uma tentativa momento de dele. ocupar a lacuna, mas ainda assim Exatamente, era uma outra entendeu? linguagem. Mas já era uma outra linguagem. Quando a gente foi pra TV Globo, era uma outra coisa, né? Porque a TV Globo, enfim, querendo ou não, você atinge um número maior de pessoas. Você vai falar pra uma Você tem que ter mais cuidado, você tem menos exatamente. liberdade de certa forma. Eu acho que uma questão não é liberdade. Eu acho que a questão é você entender um pouco mais para quem você está falando, entendeu? Na Bandeirantes a gente entendia que aquele nosso público ali era um público de garotada, mais jovem. E a TV Globo não tem essa não fica via só nem no restrição. nicho, né? Exatamente, não tem essa coisa assim, vamos falar só para o jovem. Não, vamos falar para todo mundo. E o jovem também. O jovem vai estar ali junto com todo mundo. Você pode até se dirigir um pouco mais a Precisa ele. ser uma linguagem universal, um cuidado universal. Exatamente, entendeu? Então, sabe, não migrou o H para a Globo. Na Globo a gente montou uma outra coisa que é até hoje o Caldeirão. Sim. Que aí já é mérito do renovando, Luciano e de se renovar e por isso que ele está aí até hoje, entendeu? E a Porque a prova coisa vai de se que renovando. fazia sentido, né? Porque assim, são pouquíssimos, especialmente hoje, programas tão longevos assim. Exatamente. Você vê que o Luciano Huck começou literalmente garotão ali no H e hoje já é um grisalho, é quase um Exatamente. senhor, apesar exatamente. daquela cara de menino ainda, mas e o programa é praticamente o mesmo com as adequações necessárias para a Exatamente. mudança de linguagem. Porque é um programa que é muito calcado nessa personalidade do Luciano. Isso é muito importante, isso é muito forte ali. O que ele leva dele de personalidade para o que está sendo feito. Sem dúvida. Fred, pensando nessa história de acompanhar as mudanças e cuidado com os canais diferentes, a gente fala em televisão, os canais são as emissoras, na comunicação, na publicidade, os canais são as mídias, né? A TV, a internet, o rádio, etc. Tem que ter muito cuidado hoje no digital, que quase em todo lugar é digital. Ainda assim você tem que ter cuidado com quem você fala, como você fala, Claro, que tipo de cuidado total. você tem hoje para... Não, assim, eu acho que você tem todo mundo hoje tem uma audiência absurda, né? Você tem, a gente fala sobre isso, né? As pessoas têm suas próprias audiências e tal, então é muito mais fácil você reverberar qualquer tipo de crítica ou de atrito Ou ideia, né? ou ideia, o que quer que seja e tal. Então, assim, acho que as marcas estão mais cuidadosas com isso, aprenderam com muitas porradas que tomaram, até com exemplos, né, de outras marcas e tal, terem bastante cuidado no que vão colocar, principalmente nas redes sociais, né? Porque existe essa aura, não, rede social pode falar tudo, você pode ser mais solto e tal, mas aí que também tem um lado bem perigoso. E tem uma... Isso é usado. Tem uma história que é um pouco nichado em teoria, né? Porque, por exemplo, você tem um perfil do Instagram, a pessoa que te segue, você consegue entender que tipo de público te segue, geralmente um youtuber mais jovem é o público mais jovem, etc. Mas todo mundo tem acesso a isso em algum momento. Então, mesmo que você coloque alguma coisa nichada, que chame alguma atenção e que desagrade alguém, isso se espalha numa velocidade incrível e é como se você estivesse falando para 100 milhões de uns, como é o caso da Globo. E aí você tem que gerenciar toda essa crise, né? Muito bem, muito bem. A gente está hoje, para você que ligou o rádio agora, com Jorge Espírito Santo, diretor artístico da TV Globo, focado no fantástico, além do sócio e diretor criativo, CCO da Amplify, Fred Siqueira. Edu Pares, que música você separou baseada e inspirada no nosso papo aqui? Eu lembrei de Love Jezebel com Desire. Por que você lembrou dessa música? Porque sim. Eu gosto da forma poética de pensar de Edu Pares. É simples. Então a gente vai ouvir Gene Loves Jezebel com Desire e a gente já volta aqui no Rock Eco. Pode pedir músicas também? Você pode jogar no ar uma música que o Edu Pares vai colhendo informações e entendendo quem ele quer agradar, quem ele precisa agradar. Eu ia tocar Geralmente são os nossos Feiticeira, convidados. mas era Witch Hunt, tipo caça-bruxas, feiticeiras. Na época tinha uma Little Aunt, né? tinha uma música da abertura da Feiticeira na época, cara. Era Amado Batista Feiticeira. Uma coisa, mas Imagina. a Feiticeira não era contemporânea, uma veio depois da outra. Não, Quando a tiazinha saiu, veio a Feiticeira.
Ah, tá. Mas os duas Terceira. um marco de uma geração. Ah, sim. Agora é muito doido pensar, porque hoje em dia se botam um Esquece, não dá. tu esquece. Como é que você vai Eu sou a botar? primeira que vou falar assim, Imagina, "Tá tá louco? Como é que você vai botar uma Você vai mulher botar com essa mulher com assim? biquíni Como ela se micro, sujeita?" entendeu? A Aline Riscado, minimamente vestida, só por ser mais sensual e etc, o pessoal já mete o Claro. pau. E Não. outros personagens femininos assim que Impossível. chamam a atenção A por causa feiticeira da- hoje, a tiazinha, são personagens impossíveis. Para um programa de adolescente, impossível. Como é que você vai sustentar isso, essa ideia? Mesmo Sendo um sendo personagem. um personagem, mesmo sendo uma brincadeira. Impossível, impossível. Hoje em dia. Naquela época, mesmo naquela época, já batiam. Já batiam. É que não tinha um canal direto com o Exato. digital agora, né? Exatamente, mas já, Não, é já que, batiam, é que já o mundo batiam. não tava tão chato como tá agora. Exatamente. É, ele bateu muito É, também junta, nessa junta época. tudo isso. Talvez até tivesse, mas o pessoal não tinha voz pra Não ser tinha, chato. não tinha. É. Não Então tinha você voz, tinha que não tinha guardar, onde. reclamar pro amigo. tal. Exatamente, entendeu? Aquela senhorinha lá, que pouca vergonha, É, ficava na mas sala batia, dela. batia. Né? Hoje o Batia na Facebook. feiticeira, batia Eu na gosto de todo tiazinha. mundo. Aliás, pra você que tá no Sério? Facebook, Batiam no sentido de Frente. a gente vai aproveitar e mostrar. O Jorge Espírito Santo estava lá no South by Southwest junto com a equipe do Reclame e deu uma entrevista pra gente falando um pouquinho desse mundo mobile, da importância dos smartphones, o que impacta na vida cotidiana. Lá a gente discute muito sobre tendências da comunicação e, obviamente, falar de comunicação sem falar desse aparelhinho hoje não dá. Então dá uma olhadinha num trechinho que a gente separou pra você e a gente já comenta por aqui. Você está perto de fracassar e a culpa é do seu celular. Esse foi o alerta que Brian Solis deu no SXSW 2019. O celular hoje não é pura e simplesmente um device que você usa para falar com as pessoas, entendeu? Pelo contrário, né? A vida está bastante dentro do celular. Hoje você faz tudo pelo celular, né? Você pede tudo pelo celular. Você pede comida, você vê teu banco, você faz tudo e trabalha. E também tem muito essa coisa de, o tempo você fica... Tô trabalhando, tô muito trabalhando no celular, entendeu? Mas isso tá deixando a gente mais burro e lascando com a coluna, que eu andei bem torto esses dias de festival por causa desse aparelho também Será maldito. que a gente tá ficando mais burro? Não acredito. Acho que isso não faz com que a gente fique menos criativo. Pelo contrário, acho que pelo contrário. Sabe, é referência pra caramba, você tem mais acesso a referências, você tem mais acesso ao que as pessoas estão fazendo, entendeu? Produto pra... Você vai lançar O uso do Faustão Você vai usar o é uma paulada. Eu acho que a gente pode dar uma palavrinha. Pode dar uma Algumas palavrinha. pessoas falaram sobre essa história do Faustão. O- Você se sente confortável pra falar, senão o Eu Fred não pode falar. eu Eu posso posso falar, falar. eu posso falar. É, eu Você sente Eu, um em dos nome da maiores Rede Globo, veículos posso Fala pra cá a de- câmera da verdade. Ele é Vou isso, falar. né? Ele é um veículo de venda, ele é um veículo total, de tudo. total. De credibilidade. Se o Super. Faustão fala... não sei o Compre que, e você compra. Ouça olhar o essa programa música, dele, esse né? cantor. É só olhar o programa dele. Pra você que tá no Super Facebook, bem. a gente tá Qualquer banda que vai lá comentando. faz show pro resto da vida, quase. Faltam 2 minutos. A gente estava comentando aqui uma pergunta do Renato Teodoro sobre a sucessão. Se o pessoal está pensando, por exemplo, na sucessão do Faustão. Sobre a sucessão, já aposentou ele. hein? Mas é isso, velho, que ele tá falando. Sobre a possível sucessão de Faustão e de outros ícones da TV. E aí a gente está comentando, o Jorge estava falando aqui, e é uma coisa que eu concordo 100%, assim, que a força do Faustão ainda é uma coisa... É muito grande, é muito gigante, assim. E o É Fred uma até da- pode é falar uma em nome das das marcas, é, assim, você bota uma coisa para vender Sim. na mão do cara, ele É, vai embora. Vigor aí, a campanha aí que bombou, tudo bem. A agência fechou, mas a campanha Mas a bombou. campanha funcionou, né? A campanha bombou. E ao contrário do que muita gente diz, o Fred falou aqui, a tinta do Silvio Santos e do Faustão de cabelo é a mesma. É a mesma. Mas o Faustão não vai no Jaça. Eu ele ia compra falar só a isso, eu tinta. duvido que o Faustão vá no Faustão não Jaça. vai- Eu duvido. Ele não passa nem na porta. Né? Eu acho que não. Mas sobre a conversa da sucessão, nada. Ninguém vai falar nada, é isso. Ah, vamos falar. Jorge, você vai escolher o sucessor do Faustão? É você que vai Já ficar... separou? Vocês que resolveram isso? Você vai ser o novo... Tá resolvido aqui agora, mas... Vai ser o novo diretor artístico Como do- diria o
o Garrincha, já avisaram aos russos? Já combinaram com os A russos? gente já te promoveu de diretor artístico e diretor-geral. A tudo, né? A tudo, né? A tudo, né? A dona da Jorge coisa Espírito toda. Santo Marinho. O Jorge Eu já que joguei é... pro universo que ele vai ser geral, amor. Você quer apostar quanto que daqui um mês, 2 meses, Estamos bem. vira geral, aí eu Estamos falo, bem. tá vendo? Estamos ótimos onde estamos. Minha palavra Tá tudo tem bom, poder. né? E como ele tem toda essa bagagem de jornalista, de repente ele vai suceder o Faustão. Faustão. Ele vai ser Domingão do Jorjão. É isso aí. Sensacional, sensacional. Em 15 segundos a gente volta pro ar e continua o papo. Tem a timeline de Emerson Souza. Agora, quem já? diria? Já? É, meu, o tempo voa. Nossa, tá O passando tempo rápido. urge. É bom, né? Convidados Convidados bons né? fazem o Pois é. programa voar. Apresentadores que Calma que prosperam pros agora que a gente vai convidados. entrar nos bastidores do Fred. Aquela prosperada. Eu tenho uma prosperada. Agora sim, de volta. 21 horas 37 minutos, a gente batendo um papo com Jorge Espírito Santo, diretor artístico da TV Globo, e Fred Siqueira, sócio e CCO da agência Amplify. Vamos falar muito aqui dos bastidores da TV. O pessoal já está querendo derrubar o Faustão e colocar alguém no lugar aqui. Fred Siqueira disse que é bem desenvolto, de repente pega uma vaguinha lá. Mas chegou a hora da timeline de Emerson Souza. Coitado. Rock Reclame. Ele tem uma vinheta. E aí, Emerson Souza, o que passou na nossa timeline essa semana? Vamos lá, o Young Lions Brasil, que é um projeto que leva os jovens talentos de comunicação para o Cannes Lions, anunciou o nome dos 17 profissionais que embarcam para a Riviera Francesa para participar do festival. Destaque para a agência David, do Grupo Omnivo, com 3 profissionais, a UMAP BBDO, a Wyden Kennedy e a JWT, com 2 cada. Acho que vale ressaltar que vários grandes nomes da propaganda hoje foram Youngs. O Igor Puga do Santander, Igor Puga, Guga Ketzer, Ecomoniterno, Ricardo Chester, uma galera que hoje é líder de agência, diretor de criação, presidente de agência, sócio. Foi Young Lions, que é um projeto que, se não me engano, começou em 94, 5. E leva jovens criativos com grande potencial para participar de competições por ali. E aí os caras... Que no Brasil é organizado pelo Tocado, assim, pelo Exatamente, Old Creative, exatamente. Emanuel Publio Dias. E o interessante é que esse ano vão ser 17 escolhidos, talvez, dependendo de patrocínio, etc., esse número até pode crescer, mas vão ser, por enquanto, 9 homens e 8 mulheres que foram escolhidos pelo portfólio sem identificação de gênero. Pelo primeiro ano, o pessoal recebia o portfólio dos candidatos, olhava o trabalho e escolhia quais eram os melhores, independentemente de gênero, do nome da pessoa, de onde era, de que agência e tal. O Young Lions é realizado pelo Estadão, que é o representante do festival aqui no Brasil, em parceria com o Jornal Próprio Marca e com coordenação, como disse o Emerson Souza, de Emanuel Publio Dias. E o mais bacana é que o Brasil é o maior campeão do mundo nas competições de jovens criativos do Young Lions, com 17 prêmios. Então vamos ver se esse ano a gente também aumenta essa marca e traz mais troféus com os jovens criativos brasileiros lá no Cannes Lions. Muito bem. E depois de premiar criativos lendários com o Leão de São Marco e a personalidade de mídia do ano, agora a Cannes, o Festival de Cannes, vai destacar a personalidade de entretenimento do ano. O prêmio será entregue a profissionais que transformaram o entretenimento em parte de extrema importância dentro da indústria da comunicação. Legal isso também, bem né? Bacana. Cannes sempre tenta cada vez mais, ano a ano, expandir, né? Cannes começou um festival de filme publicitário, daquele 30 segundos tradicional, ou até filmes maiores para o cinema, né? Lá atrás, nos primeiros anos de Cannes, se não me engano, 61 foi a primeira edição. Era focado em filme publicitário para cinema, depois virou TV e aí veio rádio, nem era em Cannes, era em Veneza, pois é. E aí hoje tem várias coisas, o design entrou, a música entrou, o esporte entrou e agora também o entretenimento. O primeiro homenageado com esse troféu vai ser o Lorne Michaels, que criou diversas atrações clássicas, entre elas nada menos que Saturday Night Live, 44 edições, 44 seasons no ar só, 44 anos de temporadas no ar, e o Tonight Show com Jimmy Fallon. Então o cara tem 16 Emmys na carreira, nem o Fred Siqueira tem isso de Emmy na extensão da Amplify. Ainda não. Então 15, né? Eu Mas acho vai que chegar. tá no 15º. Ainda não. Eu acho que Lorne Michaels
merece um pouquinho, né? Só de o cara ter inventado ou produzido, ser um dos líderes, criadores do Saturday Night Live, que é um já é bacana, ícone referência, né? eterno de comédia, de programa, que teve de até entretenimento. uma tentativa de versão brasileira aqui na MTV. Mas aí é que fizeram, assim, teve 2 erros fatais pro Saturday Night Live no Brasil. Primeiro tinha o Muila. O primeiro que era domingo. O Saturday Night Live foi pro domingo. Que eu acho que assim, não precisa ser muito conhecedor da língua inglesa pra entender que tem alguma coisa errada aí. O segundo que tinha Fernando Mui Laerte, com aquele bigode torto, não ia dar certo. Não podia dar certo. Ô Fred, você acha que falta muito tempo pro entretenimento realmente tomar conta da propaganda, da comunicação? Não, isso já... Dessa interface com o consumidor? Não, isso já é super atual, né? A gente tem um grande guru nessa área que é o PJ, que está... Fantástico, né? Com os cases incríveis que lá. Tem ele no currículo. Que é presidente de júri pela 3ª vez. Esse ano. Acho que esse ano ele é presidente de Social Influencer, né? Mas ele já foi presidente de entretenimento. Inclusive, ano passado, em Cannes, ele lançou um livro, né, sobre essa categoria, sobre essa disciplina, assim. Assim, acho uma coisa... A gente aqui no Brasil ainda está iniciando nessa história, a gente vê poucas iniciativas de marca ainda, mas sem dúvida nenhuma é um caminho que é muito atual, assim. Então, você vê cases incríveis, né, na gringa, você vê inclusive os trabalhos do próprio PJ, que conseguem mesclar, colocar a publicidade de uma maneira super sutil e orgânica, quase invisível dentro de entretenimento. Um pouco interruptiva e tal. Ô Jorge, você, do outro lado, você é o cara do conteúdo, do artístico, do outro lado, você recebeu algumas marcas dentro do seu conteúdo de uma maneira que você falou, isso é bacana, isso é legal, ou só coisa tosca? Não. Vi uma ou outra, assim. Não, eu acho que tem, assim, sei lá, pelas coisas que eu já fiz, não só na TV Globo e tal, já aconteceram várias... Eu já tive a oportunidade de trabalhar com marcas de maneiras bastante distintas, entendeu? Bastante diferentes, assim. O que acontece é que, às vezes, também, com toda sinceridade, o pessoal das marcas, eles ainda querem uma coisa muito tradicional. Controlada. Mas aí você, sei lá, às vezes você pensa numa coisa que é bacana, você, imagina, fica lá em reunião, beleza. Aí a gente vai apresentar. Aí o cara olha e fala, beleza, mas... Não dá pra ele balançar o celular? Não dá pra deixar um logotipo maior? Eu não vi minha marca aqui. Não, a tua marca estava ali. Naquele momento em que o cara fez assim, a tua marca estava ali. Não. O consumidor não é tão burro para não entender que tem um celular na mão. Não precisa falar que o celular não dá para ele pegar. Exatamente, não dá para ele pegar o celular e mostrar assim. E aí, no meio da reunião tem sempre o outro que fala assim, não, ele pode até falar, aí fala o slogan da marca. Ele não sei o que. Isso não é bem que funciona. Mas isso não vai funcionar tanto. Ainda hoje. É verdade também que mudou bastante. Mudou muito, sim, mudou muito. Muito para melhor, entendeu? Mas aí a gente ainda esbarra. Eu acho que tem tipo de coisa. Tem um perfil, eu acho que eu sinto hoje que dos dois lados são mais flexíveis. Sim. Por exemplo, a gente tem feito coisas com a Globo, por exemplo, não é de casa, com a Andorinha, que, cara, são incríveis. É um product placement ali muito bem feito, né? Muito, onde a marca e a agência também está disposta a dizer, puta, vamos ver o que os caras vão fazer, né? Correr risco. Pra ser a cara do Zeca, pra ser a cara do programa. Claro, ser de verdade. Porque hoje você vai comunicar disso de uma outra forma. E do outro lado também você tem a agência anunciante falando, olha, beleza, vamos apostar e deixar ver o que dá. No mínimo testar pra ver se... Só pra quem não tá ligando o nome ao pássaro, Andorinha é uma marca de azeite. Isso. A Amplify, a agência do Fred, foi a criadora da personagem que inclusive passou pelo Mais Você, meio que namorando o Louro José ali. É porque eu tava no Mais Você. Foi quando começou esse namoro. Para fazer justiça, não somos os criadores da Andorinha, mas a gente cuida da marca há vários anos já e tal. Legal. E a Andorinha... Eu tava lá no Mais Você. Quando ela chegou pra namorar o Louro José. Que é uma forma de vender assim, o foco final é vender azeite, mas você não precisa chegar e falar, compre azeite Andorinha, você pode convencer e gerar simpatia pela marca de uma outra forma. Só pra gente complementar as rapidinhas do mercado, Vamos lá, o Walmart anunciou que vai encerrar sua operação de e-commerce no Brasil.
Ele já tinha deixado de vender produtos próprios e agora também não venderá mais artigos de outras empresas. Com 130 hipermercados no país, o Walmart vai se focar em suas lojas físicas. Dessas, 20 devem assumir as bandeiras de Maxi Atacado e Sam's Club até 2020. Pois é, o Walmart gigante americana, que tem muita presença no Brasil, tentou fazer coisas no e-commerce, que teoricamente muita gente acha que o futuro é só na internet, mas dá para entender que cada mercado vai funcionar de um jeito, vai ter gente que é melhor ficar só no offline, gente só no online, muita gente nos dois. A gente estava comentando agora dessa história de como fazer comunicação de uma forma um pouquinho diferente. Na semana passada a gente falou muito sobre a polêmica do suposto copo do Starbucks no Game of Thrones, que na verdade foi um erro grosseiro de produção, não era um product placement, etc. E nem era Starbucks. Nem era Starbucks, muito menos era Starbucks. E essa semana... Deve ter vendido horrores. O ganho de marca do Starbucks durante Eles devem ter vendido horrores no mundo inteiro. Eles nem precisaram colocar, eles fizeram o melhor investimento do mundo, né? Foi zero investimento e uma marca muito forte ser lembrada no momento certo. E aí essa semana a Globo e a Fanta pegaram carona nesse meme e fizeram uma ação no programa Zorra Total, parodiando a série. Eles esqueceram, é um cara montando o trono de ferro. E aí, em uma das cenas, rapidinho, ele esquece uma lata de Fanta ali em cima do balcão. E aí aparece a galera da patrulha da internet falando: oh, isso aqui, será que é comprado? Será que não é comprado? E foi muito interessante, porque assim, foi uma ideia que nasceu no comercial da Globo. Os caras ligaram acharam que a Fanta podia topar, conversaram super rápido. Já estava quase que no meio das gravações de Zorra Total. Quem trabalha com TV sabe que, diferente da internet, que você pega um celular e faz uma selfie ou um stories, tem toda uma produção, tem um negócio bem complexo, não é tão rápido assim, mesmo assim eles conseguiram botar super rápido no ar. Eu até botei uma foto lá no meu Instagram, @Karenova, se você quiser ilustrar a história. Qual é o Instagram mesmo? Ele não quer parar de divulgar. Eu não gosto de fazer autopromoção, mas lá no @Karenovas eu falo de vez em quando sobre Quantos pra mil? Quantos pra mil? Eu não entrei de novo, estavam faltando 4, 5 pra falaram mim. que falta 4 aqui no Cara, Facebook. sensacional. Espero Então- que agora faltem 3. Tá, então eu vou te seguir, peraí. Boa, até que enfim, viu, Eduardo? 3 anos de amizade, o cara fica... Pode contar comigo. E eu vou desbloquear o cara. Eu vou aceitar ele. O @Emerson Souza não precisa me desbloquear, não, porque senão eu volto a ver suas fotos de sunga no Instagram e não é Jesus. muito... Ninguém merece, né? Que mais? Eu vou chamar o Lourenço. Tudo foto orgânica, viu? Tem muita coisa artificial ali, viu? Bom, vamos lá. Outra novidade também envolvendo a Globo é que a emissora anunciou nesta segunda-feira que vai flexibilizar seu espaço comercial. A partir de agora ela passa a aceitar filmes de 10 e 15 segundos em todos os programas da grade. Até então, só pouquíssimos programas ou projetos especiais podiam ter duração menor que os tradicionais comerciais de 30 segundos. Demorou um pouco, né? Você não acha, Jorge? Mas eu acho que é uma tendência de mercado, né? Não dá pra pensar de outra forma. Mais oportunidade, óbvio. porque se você não se adequar ao que o anunciante está querendo colocar o dinheiro, você vai perder dinheiro e vai para outro lugar. E não estamos em condição de perder dinheiro. Acho que ninguém está em condição de perder nem o dinheiro. caboclo que ganhou 289 milhões sozinho na Mega Sena está em condição de perder dinheiro. E se ele não tá, meu amigo... Que, aliás, é de Pernambuco? É de Pernambuco. Jogou em Alphaville. Família Siqueira. Eu sei que tem o pessoal da família do Fred lá. Eu não sei não. É um fake. Se ele- Diz que é um fake do Fred. Se ele não aparecer na agência semana que vem... É uma grana, hein? Eu pagava todas as Sozinho. minhas dívidas com 280 milhões. Todas. Nossa. Eu gastei toda a minha sorte quando ganhei uma quadra, né? Mas você sabe que eu tenho uma teoria que eu prefiro ganhar a quadra do que a quina. Porque a quina deve ser um desespero tão grande de por que eu não joguei 38? Filha da mãe. Um número te separa de tipo ganhar R$1.000 e ganhar 280 milhões de reais. Eu prefiro fazer a quadra pra passar menos nervoso. Só pra gente finalizar, saíram os premiados do One Show, outro grande festival de criatividade e publicidade, realizado em Nova York na semana passada. A África foi a brasileira mais premiada com 10 troféus, seguidas de Almap com 6. E também estão entre as vencedoras Tekken Soul, GTB, Vetor Zero, David Gray, Ogilvy e Wiley Kennedy. No total, o Brasil ganhou 34 lápis, os tradicionais troféus lá do One Show. Legal, um bom prenúncio pra Cannes aí, né? Pois é. Esses festivais que vêm antes, grandes festivais também, New York Festival, daqui a pouco vai ter o GNAD, o próprio One Show. Ou eles referendam o que ganhou em Cannes no ano anterior,
ou eles já são um belo spoiler do que deve ir bem no próximo Falar em festival? spoiler, o Fred até o final do programa vai antecipar uns leões aqui que o Brasil vai ganhar. Já Boa, falou. boa. Já tá voltando bem, Fred. Aliás, Fred, eu acho que é uma hora muito interessante a gente falando dessa coisa de entretenimento e tal. A campanha mais recente que vocês lançaram no Amplify foi um achado sensacional que eu nunca imaginei ser possível. Vocês conseguiram para Mitsubishi juntar 3 dos maiores ícones artísticos que o Brasil tem, internacionais inclusive, que são ninguém menos que Sebastião Salgado, Fernando Meirelles e João Carlos Martins, um ícone de direção de cinema, um dos maiores fotógrafos da história do mundo, e o João Carlos, que é talvez o maestro vivo hoje, né? Além dos maiores pianistas da história, que teve as suas mãos atrofiadas. Como é que você juntou 3 caras desse? Que verba é essa que a Mitsubishi tem? Não é possível. Não vou te falar que não é uma verba, não. Foi 60, 120, como é que foi? Não, cara, assim, sem dúvida nenhuma foi uma campanha que a gente sempre, desde o começo, falou que é uma campanha improvável. Porque daquelas ideias que aparecem que você fala, não, a gente não vai conseguir colocar isso na rua nem a pau. Os caras não tem nem agenda para se juntar. Não tem como. Então, assim, mas a gente acreditou na ideia, a Mitsubishi também, então todo mundo foi atrás ali, foi juntando com o outro, foi vendo o que ia dar e tal, contando com amigos também. Sim. Porque, pra vocês terem ideia, o Sebastião Salgado nunca tinha feito propaganda na vida. Então, para convencer o homem foi difícil. Quanto tempo demorou da ideia até... Cara, não foi tanto não, assim, foi... 6 horas? Não. Foi mais insistência que... A gente fechou essa ideia com a Mitsubishi em dezembro, antes do recesso ali e tal, E mais começamos a correr atrás. E aí teve uns 4 meses ali de correria para casar as agendas e tal. E assim, o Sebastião tinha acabado de sofrer um acidente na Amazônia, porque o cara é incrível, ele, 75 anos, tá super ativo ainda na fotografia, então ele quebrou, sei lá, rompeu o tendão do braço na Amazônia. Tirando fotos. Então assim, a nossa agenda estava muito linkada com essa agenda dele de espaços na fisioterapia e voltar ativa e tal. Então assim, foi incrível porque a gente conseguiu colocar isso de pé e juntar essas 3 lendas nessa campanha que ficou incrível. Que a gente fez um puta programaço que a gente chamou Sessão Pajero na última semana vários canais da Globosat, né? Foram 6 minutos de break com, sei lá, 3 filmes da campanha mostrando, bem legal. Que aliás é um exemplo, assim, porque vocês colocaram os 3 para criar um filme para o Pajero Esporte, né? Abriram até mão do lado criativo agência para botar essas 3 mentes criativas para trabalhar. E não foi só um comercial no final, vocês fizeram pequenos documentários do desenvolvimento, contando um pouco da história deles. Isso. É um pouquinho dessa história de botar o entretenimento também, de tipo, você imagina, a gente, já que tem esses 3 caras juntos, por que a gente vai criar a campanha? Eles criaram? Eles criaram a campanha. Então a gente colocou esses caras num estúdio durante um dia e documentou todo o processo criativo deles, né, discutindo sobre o que fazer e tal. Então você vê as ideias do Meirelles, a ideia do maestro, querendo usar o Johann Sebastian Bach na trilha, o Salgado falando da fotografia preto e branco e tal. Então eles chegaram numa ideia da campanha, que depois virou uma campanha integrada, né, para todas as mídias aí, que está no ar agora. Quem quiser acompanhar vai lá no YouTube da Mitsubishi, Mitsubishi Motors Brasil. E a grande sacada foi essa, foi tipo deixar esses caras criarem, né? E aí mais uma vez, assim, acho que só uma parceria, né, entre a Amplify, por exemplo, e a Mitsubishi muito madura, permite, cara, criar uma coisa cara, a gente não sabe o que vai sair desses caras, né? Mas sabe que não vai sair nada menos do que genial. Então, foi incrível, o resultado é incrível e vocês podem acompanhar aí, tá? Foi bem legal de fazer. Assim. Sensacional. Os 3 tiveram o mesmo cachê, você teve que pagar um pouquinho mais para algum, não? Sim, tiveram. Você não vai contar, não. A gente vai tentar extrair dele, afinal o Reclame é sucesso dos bastidores da publicidade, a gente vai descobrir essa informação. Jorge, você que é diretor artístico do Fantástico, que talvez seja o maior ícone da TV de misturar informação com entretenimento. Né? Toda noite de domingo você tem matérias muito fortes jornalisticamente, enquanto você tem coisas que são puro entretenimento ali. Como que você faz essa mescla para não ficar um Frankenstein, né, de uma coisa muito jornalística, muito entretenimento? Eu acho que esse aqui é o grande goal ali do Fantástico, né? Conseguir
fazer com que a sua noite de domingo, entendeu, seja uma noite divertida e ao mesmo tempo que te dê um bom resumo do que aconteceu durante a semana. Infotainment. É um infotainment, entendeu? Exatamente. Os americanos tratam isso mais como um infotainment, né? Porque, né, às vezes você... Isso é uma coisa que é um grande gol do Fantástico, né? Que acontece uma coisa durante a semana. Mesmo que a imprensa bata bastante nisso, você quer ver como é que o Fantástico vai tratar aquilo. Como é que o Fantástico tratou aquilo? Tem uma linguagem muito própria. Tem um jeito, sabe? Tem um jeito diferente, tem um jeito fantástico. Espera a semana inteira. Você espera para ver o que, né? Se aconteceu, se teve um grande fato, você quer ver como é que esse grande fato, como é que o Fantástico vai tratar isso. O Fantástico tem sempre uma maneira de olhar para o fato diferente, de trazer um pouco mais de informação sobre aquele fato, etc, etc. E tem a coisa do entretenimento, que é importante, sempre foi importante na história do Fantástico. O Fantástico está no ar há 45 anos. É bastante tempo. É bastante tempo. Falando de longevidade, a gente está falando de Saturday Night Live com 44. Exatamente. O Fantástico ainda é anterior. E aí o Fantástico teve uma tradição enorme, né? Dessas coisas. Eu me lembro da minha época de MTV, tinha uma briga às vezes com as gravadoras, se as gravadoras iam lançar o clipe lá, no né? Fantástico ou na MTV. Aí a MTV ficava chateadinha às vezes, que pô, não sei quem, eles vão levar a Madonna, vai lançar a Madonna no Fantástico. Era uma briga, eu me lembro, a MTV ficava chateadíssimo. Pô. E aí perdeu-se esse espaço. E agora, com esse novo formato ali do Fantástico, em que a gente tem o estúdio, né? A redação do programa é feita no estúdio. Né? A gente trabalha no estúdio onde se grava o programa. E tem um palco, etc, etc. E a gente trouxe novamente a música para dentro desse espaço, entendeu? O Maestro esteve lá recentemente. Exatamente, né? Você estava falando. O Maestro, ele o João Carlos Martins, ele fez até questão de ser assim, foi a última apresentação dele como pianista. Segundo ele mesmo falou, pelo menos por enquanto. E aí ele fez isso lá, e a gente juntou ele com a Anitta, foi bem bacana. Ô Jorge, deixa eu perguntar uma coisa. Para o nosso público entender, você fala de entretenimento, infotainment. Infotainment, né? Eu estava esperando alguém me traduzir isso. Exatamente. Mas depois o Emerson traduz. Na verdade, a minha pergunta é outra. Para o nosso ouvinte entender, o que é entretenimento dentro do Fantástico? Por exemplo, é o quadro musical que você traz a personalidade? Sim. Por exemplo, o que mais tem? O detetive virtual é entretenimento? Sim, o que mais os quadros? Os cavalinhos é entretenimento? Como é que funciona? O cavalinho, na verdade, o cavalinho é um exemplo excelente disso, entendeu? Porque o cavalinho, na verdade, é uma forma bacana e divertida de você tratar de um assunto que é clássico, que é futebol. Gols da semana, que também sempre foi tradicional no Fantástico. Sim, sim. Né? Você via o resumo da rodada. O resumo da rodada você via no Fantástico. Era a zebrinha. Já teve a zebrinha. Tem alguma inspiração na zebrinha? Não teve. Que eu saiba assim, não teve não. Então é uma maneira de você transformar aquilo ali em algo um pouco mais informativo e um pouco mais divertido. Entendeu? Então, o entretenimento no Fantástico tem momentos que você identifica ele claramente, por exemplo, quando tem um musical. Ou então linguagem, né? Ou linguagem, isso que eu ia falar, entendeu? Como às vezes você trata um quadro, você trata uma... O Repórter por um Dia, por exemplo, é jornalística, é informação, mas com uma cara de entretenimento. Porque você dá um pouco mais de leveza, porque o importante é isso, assim, às vezes você levar um pouco mais de leveza na sua contação de história, entendeu? Você está contando uma história, está todo mundo contando uma história, mas às vezes você pode levar um pouco mais de leveza naquela história, principalmente para o domingo à noite. Onde a semana já está super... Caramba, preocupado com o dia seguinte. Exatamente. E é importante, e por outro lado também, é importante para a gente fazer um programa e que seja comentado no dia seguinte. É legal que na padaria, é muito legal começar a semana com o que rolou. Você vai na padaria na segunda-feira, tomar café da manhã, alguém tá falando, pô, você viu ontem no Fantástico, não sei o que, não sei o que, não. Quer dizer que deu certo, né? Entendeu? Essa repercussão que está na padaria, que está no supermercado, que está lá na Dona Maria, como a gente fala, e a Dona Maria, entendeu? É importante que a Dona Maria comente o dia seguinte, entendeu? E esse exercício de linguagem, de audiência, acho que os Cavalinhos são um exemplo disso. Eu tenho amigos fanáticos por futebol
que odeiam os Cavalinhos do Fantástico, falam, isso é banalizar o futebol e etc. E você tem que entender que ali, assim, o Fantástico não é um programa esportivo, é um programa para milhões e milhões de pessoas que não gostam necessariamente de futebol, não acompanham e vão ver por causa do Cavalinho. Inclusive, criançada, gente. A criançada se amarra nos Cavalinhos. Eu lembro que, assim, acho que o primeiro ano teve os Cavalinhos, no segundo ano vocês tentaram, acho que, inovar alguma coisa, teve os carrinhos de Fórmula 1 e tal, Sim, que não pegou, e os caras falaram, pelo amor de Deus, volta pros Cavalinhos. Ele vê fantástico. Que o negócio ele vê fantástico, ele vê fantástico. Vamos desencanar de Todo mundo vê fantástico. Ele vê fantástico, vai ver mesmo. Ele vê, foi exatamente isso. Foi exatamente. E aí eu achei interessante por causa disso, assim. Parecia que o formato era legal, vamos inovar, e não. O que deu certo não foi o formato, foi o cavalo. Não, e aí depois, aí o grande passo da frente nos Cavalinhos foi humanizar. Foi transformar virar personagem, falar, sotaque e tudo mais. A partir do momento que você criou o personagem ali dos bonecos, a coisa ganhou um impulso. Hoje eles estão no Farol, eles estão na arquibancada, eles estão em todo lugar. Edu Pari, chegou a hora da sua canção, do seu achado dentro do nosso papo. O que você separou pra gente agora? Olha, agora eu tô até quase mudando de opinião, porque eu ia colocar a Horse with No Name, já que a gente falou dos cavalinhos. Olha isso. Eu ia colocar, mas vamos voltar para Pernambuco e vamos ouvir o Chico Sainz na São João. Garoto! A gente vai então dar. Aí sim. Vamos chegar aí. Aí sim. Então a gente já volta. Aí sim. Só tem a manguetão ali, ele pegou. Mandar um abraço pro Júlio Bueno, que está assistindo o programa lá do sul de Minas. Legal, Júlio. Tem queijo sem lactose aí? O Carlos Cap tá aqui com a gente, o Jardel Canuto também, o Deco Lopes. Daqui a pouco a gente vai falar dessa reinvenção do Fantástico. Em 45 anos, se você também não for se reinventando, em algum momento você morre. A Silmara Lins fez essa pergunta. A Silmara Lins fez essa pergunta e também falou, vou mandar meu vídeo pro Jorge levar pro BBB e tal. Ela já tentou muito, ela vai conseguir. A gente já salvou num pendrive, já tá no bolso do Jorge. Exatamente. A Natália, pede pra Natália, a Natália vai dar aquela prosperada. Em nome de Jesus, ela vai bater, eu vou ver ela um dia no as... Big Brother e eu nunca assisto isso, mas eu vou assistir. Olha que eu ver Silmara Lins, eu vou até alugar um pay-per-view pra ficar votando. A gente vai pro Projac, naquela visita pra ele. Eu vou muito. Ainda tem aquele nem Big nem Brother, é muito bom aquilo. Não tem mais, eu acho. O que? Era num show, não era? Era num show. Era que não foram aprovados. Era maravilhoso, era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas no YouTube tem uns. Nossa, de chorar de. Vamos. A gente separou outro vídeo. A gente mostrou o vídeo do Jorge lá no South by Southwest. E a gente separou também, falamos um pouquinho da campanha que tem ninguém menos que Sebastião Salgado, Fernando Meirelles e João Carlos Martins. Então a gente vai mostrar um pedacinho da campanha e o próprio Fred Siqueira, no lançamento que teve aqui em São Paulo, no espaço do Meet Point da Mitsubishi, lá no Shopping JK Guatemi, para você pegar um pouquinho, se você ainda não assistiu a campanha, não viu o vídeo que também está lá no YouTube da Mitsubishi, entender um pouquinho do tamanho do negócio. Dá uma olhada. Fred Siqueira da Amphy. Olha, eu vou te contar que ele e essa galera tiveram essa ideia genial de chamarem 3 lendas para criar para essa nova lenda que é o Pajero Sport, né? Sem dúvida, Bruna. E assim, eu acho que quem tem o grande mérito nessa história é a Mitsubishi por ter topado essa loucura e, cara, ter deixado os caras criarem. Poucas vezes na vida a gente vai ter essa oportunidade, a gente agarrou essa com unhas e dentes. E assim, foi uma delícia, foi um prazer, porque, é claro, a gente precisava falar algumas coisas, né, sobre o novo carro, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer com que essa criação realmente saísse deles, que eles colocassem em prática tudo que eles sabem e foi divertido o processo inteiro. Então a gente tem filme para TV, para o digital, formatos verticais, bumper ads, tudo que você imaginar a gente tem. São 2 verdadeiros ícones da cultura brasileira. Quando eu descobri quem eram os 2 companheiros, quem eram as outras 2 pessoas, para mim foi um prazer. Então foi uma experiência nova pra gente. Falando de como poderia ser a música, qual seria a história do filme. Esses 2 são artistas incríveis, né?
Deu pra entender a magnitude da história. A gente tem mais 2 minutos exclusivos aí com o Facebook. Vou aproveitar então para pegar. Teve algum bastidor sensacional, assim, alguma coisa que chamou muita atenção durante a gravação? Você acompanhou, Fred? Teve da interação dos caras? O maestro tinha acabado de fazer uma cirurgia, mais uma cirurgia numa das mãos, que ele precisava fazer e tal. E assim que eles entraram no estúdio, que tinha no primeiro episódio lá, mostra eles entrando no estúdio e até o Meirelles comentando que colocaram um piano lá para ele, a primeira coisa que ele faz, ele passa pelo carro e vai embora. Quer nem ver o carro, senta no piano e toca. Do Ré Mi Fá direto. Não sei o que é que ele toca, mas ele fica visivelmente emocionado. Ele conseguiu tocar? Do jeito que ele toca, né? Não, do jeito que ele tinha Eu acabado de assisti um fazer a cirurgia. espetáculo sobre a vida dele agora recentemente, que ele também tinha acabado de fazer a cirurgia, ele ia todos os dias após o espetáculo. E aí quando acabou o espetáculo ele entrou, ele subiu no palco e foi É uma tocou pra paixão todo pela mundo. história, né? Então assim, ele ficou visivelmente emocionado e passou essa emoção para todo mundo que estava ali, principalmente pro Salgado. O Salgado até comentou depois, olha, tipo, eu fiquei mais emocionado com a sua expressão do que você estava tocando ali e tal. Então esse foi um momento muito bacana, assim. E eles inclusive colocam isso no vídeo, né? O próprio maestro coloca assim, que eles se conheciam, quer dizer, sabiam obviamente quem era um ao outro, mas não se conheciam pessoalmente. Então o maestro até fala, foi um momento mágico na vida deles ali estarem juntos. E assim, cara, é um puta presente conseguir estar junto. Nossa, que incrível. E vocês conseguiram juntar depois da campanha os 3 no dia de lançamento. No dia de lançamento, Foi nesse evento do Midpoint. Eu tive o prazer de ir lá e cumprimentar os 3 e conversar super rápido, mas com os 3. Eu tenho o Gênesis da Tasken, aquele livro do Sebastião Salgado, consegui pegar um autógrafo dele dentro do Gênesis. Eles todos são super também, assim, poderiam ser, não deveriam, mas poderiam ser extremamente inacessíveis, chatos, malas. E todos eles super simpáticos, tanto o Fernando... Só o Fred lá que tava, né? O Fred era o mais mala. Na verdade o GB era um pouquinho mais mala que ele, porque ele tem que fazer o executivo. Obrigado. Um abraço pro Gabriel Borges, outro fundador da André Show, tá todo mundo aí no digital, hein? Muito bem. Todo mundo fazendo piada. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas 8 minutos. A gente batendo um papo sensacional aqui com o Jorge Espírito Santo, diretor artístico do Fantástico da TV Globo, e o fantástico Fred Siqueira, sócio e líder criativo da Amplify. Aliás, um abraço pra galera do Amplify, o Gabriel Borges, grande GB, Chueire, Pedro Cabral, nosso eterno mestre dos magos. Um abraço pra todo mundo da Neguli, todo mundo de lá. Chegou a hora da dica de Natália Rodrigues, o que você descobriu hoje no Nath Discord. Nath Discord. Rock Reclame. Grande, você lapidou esse evento. Lapidei a virada cultural que acontece nesse sábado e nesse domingo, das 6 da tarde do sábado até 6 da tarde do domingo, 24 horas, sem parar, de arte, comida, exposição, teatro, música, tudo. São Paulo vai estar bombando esse fim de semana. E aí separei algumas dicas de algumas coisas que eu acho que vale a pena assistir. Uma delas é que vai estar passando no Teatro Municipal no sábado às 7 da noite, é um espetáculo com Andréa Beltrão chamado Antígona, que você assistiu, né? Eu assisti no, eu não lembro, acho que foi no Teatro Raul Cortez, ano retrasado. Eu não consegui ver, tava sempre Cara, lotado. É assim, Andréa Beltrão sozinha no palco, 1h30, quase 2. Vale muito a pena. Ela conta a história da mitologia ali de uma forma incrível. Foi um monte de prêmio. Não, ela é incrível. Vale É outra muito pessoa a que a pena. gente quer muito trazer. E é gratuito, viu, gente? 7 da noite no Teatro Municipal, sábado. Aproveite. E também indica agora de música no palco Rio Branco, que é o palco Rock and Roll, para os nossos ouvintes. Sábado às 7 da noite tem Nação Zumbi, 21 horas de Ferreiro, às 11 Scalene. No domingo, às 9h30 da manhã, tem Sepultura, minha gente. Que é pra quem virou, na verdade. É pra quem virou. Não é pra você acordar aí, é pra você quem ficar virou acordado. à noite. Espera mais um pouco. Até 9h30 da manhã. E acaba com Sepultura. Ao meio-dia tem Tributo ao Raul, às 4h30 tem Ira, no palco Rio Branco. E tem também o show mais esperado da virada, que é o show do Caetano,
e com os filhos dele, que acontece no sábado, às 21 horas, no palco do Anhangabaú. Muito bem, muito bem. Então, fica ligado, vários sites, inclusive o site oficial, dia 18 e 19, de sábado a domingo, virada cultural, que se eu estiver aqui em São Paulo. Vale muito a pena, tem coisa para todos os gostos, tem exposição. Mas acho que vale citar de novo qual é o filme dela que tá concorrendo aí. Isso é uma dica cultural também. Explica esse negócio. Dá pra assistir já? Não dá pra assistir. É muito chique estreia esses negócios, em ficam nos festivais ganhando prêmio. A Nath vai deixar a gente um programa de stand-by, porque ela vai passear eu vou fazer de lá. Esse link, não, eu vou fazer de lá, tá bom? Eu faço de lá. Salva num pendrive. Ligo ao vivo pra vocês, enquanto vocês estiverem aqui, eu faço uma ligação e mando a minha dica de lá. Faz um interurbano pra gente. Muito bem, muito bem. Então, voltando com o Jorge Espírito Santo e com o Fred Siqueira, hoje bater esse papo. Emerson Souza. Isso. Ô Fred, você é de Recife, um lugar, um celeiro cultural que a gente estava conversando aqui, um lugar de nação. É o nascedouro da nação zumbi, do Chico Sainz, do Nelson Rodrigues, do Lulu Santos, que é pernambucano. Mundo Livre, né? Tuca Andrade, nossa, João Cabral de Melo Neto, Mestre Vitalino, Mestre Vitalino. A gente vai passar o... exatamente, aqui falando, né? Como é que isso interfere na sua vida, ou na forma com que você vê a vida e lê as coisas? Cara, é engraçado porque a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, sobre... Eu não sou do rock, mas tem muito a ver com o que eu escutava em casa, né? Eu escutava muito música popular, assim, minha mãe foi atriz de teatro durante muito tempo e é uma figura que eu via Alceu Valença, Geraldo Azevedo, sabe, muita música popular e sem dúvida cresci com isso, né? Cresci com o Carnaval de Olinda, com o Carnaval de Recife. É um lugar muito eclético, né? Quem vai no Carnaval de Recife, que já teve a oportunidade, você tem para todos os gostos, né? Você vê desde uma afoxé, à noite você vai ver a Nação Zumbi, no Rec Beat, Encontro dos Maracatu, samba, você tem tudo ali reunido, né? Acho que é um carnaval super único, assim, que é o retrato do que é Pernambuco. Da diversidade. E é assim, sem dúvida, isso traz para o dia a dia, de alguma maneira, não vou saber aqui dizer como, mas sem dúvida isso, claro, influenciou muito a minha maneira de pensar, de trabalhar e de viver mesmo, né? Música é um negócio que a gente em casa e até no trabalho a gente ouve direto para inspirar. Então eu acho que Recife é demais, Recife é incrível. Eu me lembro, vou me intrometer aqui na seara do Fred, eu me lembro assim na época do Abril Pro Rock. Sim, do Paulo André. Cara, nossa, é fantástico. Recentemente no Fantástico a gente fez uma série. Fantástico. A gente fez uma série agora chamada Mulheres Fantásticas. E uma dessas mulheres foi Lia de Itamaracá. Nossa, e eu me lembro daquele Abril Pro Rock que terminou com a Lia. Eu lembro que a gente, nas reuniões, quando a gente fala, Lia de Itamaracá, eu falei, cara, eu tenho uma memória de Lia de Itamaracá, um negócio impressionante. Final de um Abril Pro Rock, todo mundo numa ciranda, Abril Pro Rock. E olha que curioso. Da ciranda. Uma ciranda de todos os roqueiros, todo mundo rodando. Acho que foi em 1999. Acho que sim. Todo mundo rodando com a Lia cantando. Porque um dos meus primeiros trabalhos no César a gente fez o site do Abril Pro Rock em 1999, aí juntando Sepultura com Maracatu, foi uma maluquice. E o meu trabalho como designer, e naquela época era webmaster, era fazer um bate-papo, levar essa galera lá pro César, que era na Universidade Federal de Pernambuco, hoje não é mais, hoje é lá no Recife Antigo, né, no Porto Digital, mas levar essa galera Sepultura, Nação Zumbi na época, pra fazer bate-papo via internet. Então, era fãs, incrível, né? Então os caras tinham que ir pra lá, pro César, né? Porque tinha uma máquina lá que estava conectada e que esses caras respondiam as perguntas dos fãs e tal. E eu era meio que o mediador que digitava pros caras. Eu morei em Recife uns 4 anos. Aí fiz programa de TV, fiz rádio, fiz algumas coisas lá. E aí eu fiz um programa de manifestações artísticas de Pernambuco. Aí eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente como o Mestre Salustiano, que era um cara muito simples, mas que
que tocava, era da mata, de uma área da zona da mata, que ele tocava uma rabeca, que é uma espécie de violino, mas um monte de gente, tinha um cara que fazia instrumentos percussivos de barro e tocava. E numa dessa eu conheci, no show do Mestre Salustiano, eu conheci o Maurício Cubruzzi, que fazia um quadro descobrindo lá, como que era? No Fantástico? Não Que ele viajava o Brasil e descobria. Eu lembro isso. Eu conheci e eu fiquei mandando umas dicas pra ele de Pernambuco. Esse cara, eu esqueci o nome do artista plástico lá, o cara que fazia os instrumentos percussivos e tocava, eu mandei pra ele e fiquei mandando algumas pessoas, alguns achados que eu tinha pra esse quadro do Cubruzzi, que faz muito tempo. Eu queria lembrar. Não, ele entrou algumas coisas. Eu queria lembrar também lá do Coquetel Molotov, um coletivo lá, fortíssimo também de música independente, rock independente lá, que faz rádio e tudo. Pessoal, vocês vão lembrar aqui. O pessoal lá aquele grupo punk rock de Recife, como é o nome? Devotos do Ódio. Olha que louco. Em Olinda. Um abraço pro Canibal. Canibal, Em Olinda, então, Canibal. Em Olinda tinha uma banda que chamava Lamento Negro, que deu origem ao Devotos do Ódio, Nação Zumbi, Chico Sainz. Eu conheci uma galera, a galera desse núcleo, como é que eu esqueci? Eu queria lembrar qual é o nome lá em Olinda, o nome do bairro lá que surgiu. Acho que Peixinhos, não sei. Talvez seja Peixinhos. Bom, talvez seja assim, que é onde surgiu essa banda Lamento Negro, que deu origem para todas as outras, inclusive Mundo Livre também, outras mais. É muito interessante aquela história, né? O Canibal ficou pra sempre, China também. Eles estão. Ele falou até com sotaque agora. Interessante. Mas isso tudo aparece, né, Jorge? Mas isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Não, o Edu Pares, da hora que a gente estava falando de entretenimento aqui, na hora que fomos pro break, a gente falou, não podemos deixar de falar disso. A Globo não mostra, assim, você teve o programa do Márcio Smelling com o Adnet, né? Tá no ar? Tá no ar, que foi um refresco muito interessante de protesto também, usando humor e tal. E isso a Globo não mostra, assim, chocou uma galera que ninguém esperava no Fantástico, com aquela linguagem. Apareceu um negócio ali de nonsense, com bom humor, com protesto. Como é que nasceu essa história? Na verdade é o seguinte, Isso a Globo não mostra é um projeto lá do Márcio Smelling, da turma do Márcio Smelling, que eles levaram esse projeto lá pra gente. E a gente olhou aquilo e falou, cara, isso é muito maneiro. Maravilhoso. Isso é muito genial. Entendeu? Eu fiquei arrasada. O Fantástico vai ser... Porque na verdade é o seguinte, o Fantástico sempre teve essa porta de entrada desse tipo de coisa, desse tipo de inovação. Cacete Planeta nasceu no Fantástico. Profissão Repórter nasceu no Fantástico. Entendeu? Então o Fantástico sempre foi uma ponta de lança desse experimento, tipo de coisa, né? de experimento, uma ponta de lança para esse tipo de coisa. Então a gente falou, cara, isso tem a cara do Fantástico. Vamos experimentar? Na verdade era isso, vamos experimentar? Vamos experimentar. E deu muito certo, está dando muito certo. E a gente também, vamos combinar que o momento tem matéria-prima, né? Não falta matéria-prima. O momento está bem propício para isso, a Globo não mostra. E essa marca é genial, né? Isso a Globo não mostra. Porque é o que todo mundo fala, né? Isso a Globo não mostra. Tá na boca do povo, né? Exatamente o público que fala isso. É muito inteligente. É muito, né? É uma marca muito boa, né? E engraçado, as primeiras vezes que eu vi, desculpa, cara, você estava assistindo ali e aí rolava um erro de gravação. Você fala, uma intervenção. Ela errou ao vivo. Não, e aí você não emenda numa... depois que era... E a primeira vez, na verdade, em que a gente fez isso, que a gente colocou a estreia do quadro no programa, foi pensado exatamente para isso, entendeu? Vamos fazer com que os apresentadores tenham uma intervenção no que eles estão falando e entra o quadro. Quando a gente fez isso, da primeira vez, o mestre rede, que é quem põe a televisão no ar, deu bug. Achou que tivesse dado bug. Todo mundo não pensava. Me aplicou no switch. Caramba, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Isso aí foi muito bom. E não foi comunicado nem nada. Não falaram que isso ia acontecer. Construção total, entendeu? Assim, sabe? Todo mundo, depois ninguém falou, caramba, a gente achou que tivesse dado no programa. Pra caramba. Porque a ideia também achava a mesma coisa. Exatamente. Então os dois lá falando isso. Eita, deu bug. E como é que você sente nesses anos de Globo, só de Fantástico, já são mais de 5 anos? Isso. Porque assim, a Globo durante algum tempo ela teve muito mais cuidado para fazer protesto, para
mexer com esse tipo de assunto? A política era mais jornalística, você não podia ser uma coisa tão escrachada assim. Os programas de humor foram quebrando isso, tá no ar, deu uma abertura muito maior nesses últimos tempos, e isso a Globo não mostra também, mexe com isso até sem mexer, né? Só quem presta muita atenção pega as sacadas e tal. Como você sente a Globo evoluindo nessa história de, vamos falar das coisas, vamos aguentar esse trampo, assim? Eu acho que já aconteceram vários momentos, entendeu? Se a gente for pensar bem na história da coisa, já aconteceram vários momentos. O pessoal do Cacete Planeta fez bastante coisa. Eles fizeram muita coisa, sabe? Eles fizeram muita coisa. Outros programas de humor também fizeram bastante coisa, entendeu? É que os normais, enfim, aquele da Regina Casé, enfim, sempre teve, na verdade, eu acho que é um movimento meio que natural, assim, do movimento da própria televisão, entendeu? Do próprio momento, exatamente, do próprio momento do país e da própria televisão, entendeu? Então é óbvio que você tem momentos de, sei lá, de um recuo um pouco maior e momentos de um avanço um pouco maior, entendeu? Eu acho que, mas tudo isso acho que faz parte de uma onda natural. No ciclo natural da vida. Total, entendeu? Que só comédia pode fazer. Exatamente, e do movimento da própria televisão, entendeu? Da própria televisão. E obviamente a Globo grande do jeito que é, atingindo a quantidade de gente que atinge, isso fica mais evidente. Sim. Na TV Globo isso fica mais evidente. Tem que tomar mais cuidado e qualquer coisa que faça também tem muito mais repercussão. Sim, e é uma responsabilidade da própria TV mesmo, entendeu? Tem uma responsabilidade, assim, do que você vai levar as pessoas. Você fez parte da reformulação do GNT, né? Para Sim. tornar um canal super feminino. Sim. Como é que você vê isso? Como é que foi fazer parte disso? Porque eu acho de um tamanho importância ter tanto conteúdo dentro de um canal voltado para o feminino. Como foi para você fazer parte disso? Então, na época do GNT isso foi bastante interessante, assim, porque o GNT era um canal, o GNT na verdade, a sigla GNT é Globosat News Television. O Edu achou que era genitália. Ai, que horror! Que horror! Ele não achou nada disso. Que piada de mau gosto, cafona. Diferente de você, eu faço parte do cast da emissora. Eu gostaria que você colocasse meu nome assim de uma forma tão baixa, entendeu? Já que eu faço parte, eu empresto-lhe a voz a programas daquela emissora, tá? Contente-se com o Multishow, tá bom? Contente-se comigo, me desculpe, tá? Olha, a palavra chupa estava no bigode do Edu Pares e não saiu aqui, mas estava quase. Ele é maior do que isso. Mas aí, voltando, a história é a seguinte, o GNT tinha um caráter muito mais jornalístico, na verdade. E com a criação da Globo News, esse caráter jornalístico passou mais para o Globo News, e o GNT sempre foi um espaço de grandes documentários, etc, etc. Porém, na grade naquela época, alguns programas femininos começaram a tomar muito vulto. Saia Justa, Super Bonita, GNT Fashion. E o mercado publicitário, basicamente, sentia falta de um lugar onde ele pudesse colocar o produto feminino e tal. Né? E aí foi um momento de repensar o canal. Para onde esse canal vai? Vamos fazer um canal com uma vertente mais feminina. Foi aí que mudou. Aí, enfim, na época era a Letícia Murrana, que era a diretora do canal, e ela me chamou e tal para fazer parte disso. Eu fiquei como consultor do GNT, sei lá, uns 2 anos. Depois eu passei a ser o gerente de conteúdo e diretor artístico de conteúdo do GNT durante também mais um bom tempo, que foi quando a gente amadureceu essa ideia ali de um canal feminino. Assim. E que funcionou, o mercado adora. O mercado sempre adorou, ganhou cabarés. E a audiência também, né? E a audiência também. E é interessante que assim, é um canal feminino, mas não é um canal para mulheres. Exato. A gente falava muito isso, assim, não é um canal para mulherzinha, sabe? No pejorativo. No pejorativo, entendeu? Sabe? Ele sempre teve uma postura assim, progressista no olhar para a mulher, entendeu? Ele sempre foi um canal feminino que não excluiu o homem. Entendeu? Tanto é que tem o programa dos meninos, exatamente, que é maravilhoso. E antes tinha uma Rata Connect. Sim. A Rata Connect tinha um programa que nasceu no GNT
e ficou no GNT durante muito tempo, né? Depois que ele migrou para Globo News. Ô Fred, só pra gente não deixar de falar aqui, o que mudou da Amplify de 2012, de quando ela nasceu até hoje? A gente tá falando, vocês estavam falando agora de Mitsubishi, vocês cuidavam das redes sociais, né? Agora vocês fazem offline também. O que mudou de 2012 para cá na operação e obviamente também na comunicação digital, nas redes sociais e tudo mais? E só um adendo, assim, o Fred, junto com o GB e os sócios, eles criaram a Amplify para ser uma agência de social media em 2012, quando praticamente não tinha social media, né? A galera estava migrando do Orkut para o Facebook, mas não sabia nem como fazer publicidade dentro, comunicação dentro das redes sociais. Né? Exatamente. Então é interessante como vocês entenderam esse momento, foi uma puta aposta. Você tinha uma posição de diretor de criação da W Macan, que era uma agência estabelecida, tal, foi um risco também. Total, foi uma grande aposta ali. Mas assim, acho que foi uma visão super acertada, porque, como vocês falaram, existiam poucas operações focadas em redes sociais nessa época. A gente, numa bela sacada, viu que isso era um caminho sem volta, né? Hoje a gente não consegue pensar numa campanha sem o uso do social, né? Sem pensar em algum elemento que seja compartilhável e tal. Então a gente sacou que era uma maneira muito mais fácil de entrar nas marcas, oferecendo ali uma operação de social super, né, com uma estratégia super sólida, com uma criação também super bacana. Mas assim, eu acho que é uma coisa muito bacana, uma virtude que a gente tem na Amplify, eu acho que linka com o que o Jorge falou do Fantástico, é que assim, a gente, a única certeza que a gente tem lá é que a gente não deve escrever nada em pedra, né? Então a gente está o tempo inteiro se moldando ao que está acontecendo, sabe, ouvindo novas ideias, novas cabeças que chegam na agência, para que a gente não estacione. Então a gente passou de uma agência de social para uma agência de digital, começando a comprar mídia, e aí os clientes foram tendo mais confiança na gente, a gente como sabia fazer comunicação, né? Comunicação e comunicação, a gente acabou expandindo para uma agência full service, como a gente é hoje, e que, cara, que trata de tudo, né? E assim, sabe lá o que a gente vai fazer amanhã. Isso é que é muito bacana. Exatamente, isso é que é legal. Se você tivesse se prendido à essência da pior forma possível, que não, criamos uma agência de social, vamos ficar fazendo post no Facebook, total, etc. Já era. Vocês já tinham falido. E assim, eu acho que é isso, esse mindset de a gente estar sempre, né, being water, que nem o Bruce Lee falava, né, be water, my friend, né, tipo, seja líquido, assim, juntando com a coisa a galera que está comigo, né, meus sócios queridos, assim, são figuras que extremamente também pessoas simples que assim, mudam de opinião o tempo inteiro, se você tem um bom argumento. Então assim, não tem como não dar certo um negócio desse se você tem isso tudo junto aí e tal. Então, só mandar um abraço pro Pedro Cabral. Pedro Cabral, um dos maiores empresários da comunicação do Brasil. E só talvez seja aí o maior nome. Acho que começou com essa história do digital, né? Pra gente sempre muito atrás. O cara mais do que um especialista, um visionário como empreendedor. O Pedro é um dos pioneiros, o grande pioneiro. O mestre dos magos. Ele é o mestre dos magos. O que é essa história do mestre dos magos mesmo? Depois a gente precisa falar. Vamos conversar. Eu acho que o Pedro vai lembrar que ele um dia foi o mestre dos magos, quase que de forma literal. Queria mandar um abraço pessoal que está aqui com a gente no facebook.com/programa Reclame, especialmente o Renato Teodoro e a Silmara Lins, mandaram várias perguntas, a gente tentou fazer algumas aqui. Juarez Júnior está aqui com a gente, Marcos Kawamura, grande Marcos, mandando um abraço para o Fred Siqueira, o Rei de Miami, o Carlos Cap aqui com a gente também, Deb Mirac, Rogério Nunes. A gente vai chegando quase ao final do programa. Eu queria fazer uma última pergunta para o Jorge, já que a gente fala tanto de bastidores, e o cara faz a direção artística de um programa super ao vivo, apesar de tantas coisas gravadas, mas o pulso do programa do Fantástico é ao vivo. Já fez Mais Você, já fez Estrelas. Qual foi o maior perrengue que você passou nessa correria louca de botar coisa no ar, de chamar convidado, de ter as grandes celebridades do Grupo Globo participando dessa história? Teve alguém, o Fábio Assunção já furou com você? Qual foi a história? Ai, que maldade! Ou você tava no Mais Você quando a Ana Maria Braga caiu ao vivo?
Não, eu não tava. Qual foi o super perrengue? Eu tinha saído do Mais Você, quando teve aquela história do carro ali. A Maria, ela caiu da cadeira, quebrou. Ana Maria é incrível. O mais interessante é essa coisa, essa vivência do programa ao vivo, né? Sim. Aconteceu. Aconteceu. Levanta e continua. E nesse ambiente de programa ao vivo, é que você vê realmente as pessoas que, às vezes eu brinco isso, que tem o DNA do ao vivo, da né? televisão. Os skills, né? A Ana Maria Braga é mestre. Uma pessoa que está ali todo dia, de manhã, botando um programa ao ar, ao vivo. Segunda a sexta. Pronta pra qualquer conversando coisa que vai com um acontecer. papagaio. Qualquer coisa, entendeu? Sabe? Fala de tudo quanto é assunto. Entendeu? É meu sonho conhecer o Louro. É muito legal também. E depois é o seguinte, eu lembrei agora, o quadro do Bruce é o Me Leva ao Brasil. Me Leva ao Brasil, é isso. Me Leva ao Brasil. Tinha uma pinha. Sensacional, né? O Bruce é outro cracaço. Esse é outro craque, assim. Então, enfim, tem milhões de situações, cara, assim, me lembro de uma em especial, assim, porque no Fantástico, principalmente, cada domingo tá matando um leão. É um perrengue. Por domingo você tá matando um leão. Mas não e teve matou esse leão, falou, vai dar ruim. Agora tem um monte. Agora tem que matar dragão, né? Não, tem um monte. Você fala, cara, não vai rolar. E rola. O bom é que rola. No final rola. E o bom é que rola, entendeu? O bom é que rola. Sempre vai dar certo. A gente com o Emerson Souza ao vivo toda terça-feira no Rock Reclame sabe bem como é que funciona isso. E no final rola, quem diria, né? Ai, vamos chegando ao final de mais um Rock Reclame aqui, infelizmente também. Queria começar agradecendo o Fred Siqueira, sócio, cofundador, CCO, vulgo Chief Creative Officer, o cara da criação lá da Amplify. Prazer enorme, jurado em Cannes esse ano, vamos nos encontrar lá na Riviera Francesa. Muito obrigado. Muito grande ter você aqui, cara. Muito obrigado. Jorge Espírito Santo, diretor artístico do Fantástico TV Globo, vários canais, passou por Folha, o cara começou jornalista, quase virou cineasta também. Que aula, ele fez um curto em 96, fez um curto. Que ganhou o Festival de Gramado. É verdade, com a Marina Persson, chamado Almoço né? Executivo. Só isso. Foi bem legal, Cara, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho o programa de rádio uma coisa muito legal. Eu sou ouvinte de rádio. Eu fico lá no Rio, enfim, não consigo ouvir tanto aqui, assim. Mas eu adoro rádio, adoro. E é um momento interessante, hoje, que se fala tanto de futuro, de tecnologia, não sei o quê, como o rádio volta a crescer. O rádio volta a crescer muito, né? Principalmente com essa coisa de voz, de podcast, sabe? E da coisa de você precisar saber as coisas no momento, o rádio... Aquele segundo, né? E hoje o rádio tem imagem, né? Por mais paradoxal que possa parecer, mas tem imagem, entendeu? É muito legal. Que amado? A gente, aliás, podia trazer ele para reformular o programa e tirar o Emerson. Vamos pedir uma consultoria artística para Jorge Espírito Santo. E vamos tirar o Emerson do programa. Pois, hein, meu? Que maldade. A nossa venenosa Natália Rodrigues. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigada, Jorge. Obrigada, Fred. Desculpa as brincadeiras. Obrigada a todos aí que acompanharam a gente nas redes sociais e pelo rádio. Sensacional, sensacional. Emerson Souza, mais uma presença brilhante, quem diria? Muito bom. Olha isso aí, né? Embora certas pessoas estejam querendo derrubar aqui, continua. Literalmente, ela tá até apoiando em você. Conte comigo, Natália. Claro, é nós dois. Fred, obrigado por você ter aceitado. Fazia tempo que a gente estava te assediando e aí você não queria. Obrigado. Obrigado a gente. Jorge, brigadão. Muito legal ter você aqui. Eu que agradeço sempre. Vamos receber você no programa no Multishow também. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Legal, obrigado. Só quero agradecer também aqui todo mundo, o Silmar Lins, o Deco, que disse que não estava gostando muito do programa, mas acompanhou, isso é legal também. A Debbie Mirac, aí vai todo mundo. Gustavo Ranun, Iracema Planche e todo mundo. Natália Rodrigues entrou na live aqui. Será que ela é uma homônima? A Luli, filha do nosso querido Fred Siqueira. Mãe dele, na verdade. Edu Pares, muito boa noite, muito obrigado por mais uma participação sensacional de sua parte. Não precisa agradecer, eu tenho que estar aqui de qualquer jeito. Então, é sempre um prazer, Jorge. Eu sei que você gosta. Obrigado, valeu, Fred, valeu, obrigado pela minha presença. Sempre aprendendo um pouco por aqui, né? Sempre, quem diria, Quem né? diria, Também
Rock Reclame também é cultura. Queria agradecer muito a Lab 3 TV, que faz as transmissões pra gente ao vivo, em vídeo, lá no facebook.com/programa Reclame, também no Facebook da Kiss. Então se você perdeu esse programa, ouviu no rádio, quer ver depois em imagem, ver como está o corte de cabelo de Fred Siqueira, então entra lá no facebook.com, graças à Lab 3 TV. Um beijo pro Marcinho Bertoloni, pro Pedro Viana, que fazem a transmissão pra gente. Nosso diretor-geral Roger Garcia, o Homem da Batuta, nosso produtor Allen Lins, a galera toda do Reclame que corre atrás de tudo isso acontecer, a gente trazer os melhores convidados toda semana pra você. Aliás, os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um grande beijo pro César Neto, Thiago Biazeto, João Live, Luiz Abrasca, Carlos Alves, Grande Gajo, Ricardo Chester e Marina Moraes. Parabéns pela data. Eu sou Karen Novas. Marina Moraes que cobriu o Oscar, hein? Cobriu o Oscar. Marina Moraes, Folha de São Paulo também, Dentsu. Um beijo pra Marina Moraes. Vamos ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais, 9 horas da noite, em ponto, aqui até as 10h30, sempre ao vivo. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Tchau, um abraço.